Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Capítulo 9, versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dele, viu um assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Nos pode assentar em nome do Senhor Jesus. No capítulo 9, e a partir do texto que nós lemos, versículo 9, vai nos falar a respeito da chamada de Mateus, ou de Levi. Ele tinha dois nomes, Levi e Mateus, é o mesmo discípulo de Jesus. Então a Bíblia fala que quando Jesus olha para Mateus, ele está trabalhando na alfândega, ou seja, ele é uma espécie de cobrador de imposto. E os cobradores de impostos, tanto Mateus como Zaqueu, eram homens odiados pelos judeus pelo fato de eles serem usados na cobrança de impostos. Eram homens que tinham cargos, e esses cargos eram de cobrar impostos. Então o povo odiava estes homens, e por isso, tanto na casa de Zaqueu como na casa de Mateus, a Bíblia diz que há um certo tipo de divergência, porque Jesus, quando chama Mateus, o texto diz que eles estão em casa, Jesus está junto com eles, e se ajunta algumas pessoas pecadoras, publicanos, e o texto diz que alguns fariseus, olhando isso, disseram: Mas como esse Jesus come com o publicano? Como que esse Jesus, que diz que é o Filho de Deus, come com pecadores? Só que é interessante, porque Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo a intenção do coração deles, ele diz: Os que estão curados não precisam de médico, aqueles que estão são não precisam de médico, mas apenas aqueles que estão doentes. Porque o Filho do Homem não veio para aqueles que são sarados, curados, ou que estão salvos. Não, ele diz aqui, porque eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, por várias vezes, ele vai debater com os fariseus. Quem eram os fariseus? Doutores da lei. Homens que eram, alguns deles, estudiosos nas leis do Velho Testamento. Alguns deles, homens que tinham a sabedoria e conheciam toda a lei. Eles aprenderam quando criança a citar a lei. Então eles sabiam decor a lei. Só que eram homens que aprenderam tanto da letra que eles se esqueceram da misericórdia. Eram homens que sabiam tanto do que não podia, que não sabia nem o que podia mais. E era isso que o Senhor estava combatendo em vários milagres que o Senhor fez. Ele fez nas sinagogas. A Bíblia diz que Jesus está um dia na sinagoga e de repente tem uma mulher que está com o espírito que está aprisionando ela, e ela anda encurvada. Jesus olha para aquela multidão, e a Bíblia diz que, chamando a mulher, ele coloca as mãos sobre ela, repreende aquele espírito maligno, e a mulher volta ao normal. Só que aí a Bíblia diz que o dirigente da sinagoga diz: havia 7 dias na semana, 6 dias na semana tem para você vir receber o teu milagre, e você vem logo no dia do sábado. Ou seja, para eles era mais fácil guardar o sábado, ou era melhor guardar o sábado do que libertar uma mulher que estava oprimida. Então são esses fariseus que estão aqui na casa de Mateus. São esses fariseus que estão dizendo: se Jesus fosse o Filho de Deus, não comeria com pecadores ou com publicanos. Olha só a
eles tinham do Cristo. Meu irmão, nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas não entenderam o que é evangelho. Porque evangelho, Jesus está dizendo, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos de Deus, sem Deus nada nós somos. E é interessante porque quando Jesus fala sobre a igreja que ele iria afirmar, ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente olha o termo igreja, o nome igreja, a gente olha e geralmente a gente acha que igreja é um lugar de pessoas perfeitas. A gente acha que igreja é um lugar de pessoas que não pecam. A gente acha que igreja é um lugar de pessoas santas. E muitas pessoas que estão no mundo, quando vêm para a igreja, eles tomam um choque. Porque eles dizem: eu jamais imaginei que na igreja havia pecadores. Eu jamais imaginei que na igreja existisse mentiroso. Eu jamais imaginei que na igreja existia pessoas em pecado. Porque a visão de quem está fora é esta: que a igreja é um lugar de santos. Mas eu venho lhe informar que a igreja não é lugar de santo. Lugar de santo é no céu, aonde Jesus está. Aqui é lugar de pecadores que estão se arrependendo dia após dia para encontrar com Jesus Cristo nos ares a qualquer momento. A igreja não é lugar de perfeito. O perfeito não vai à igreja. Por que a igreja não é perfeita? Porque a igreja é composta de pecadores. Todos nós somos pecadores. O apóstolo chega a dizer que se alguém de nós falar que não tem pecado, é mentiroso, já pecou. Então a igreja, nós precisamos desconstruir isso de nossa cabeça, que existe na terra uma igreja perfeita. Não existe. Porque as pessoas são pecadoras. E essas falhas que nós temos, cada um tem sua falha, é essas falhas que nos permite nós vivermos como uma igreja de Cristo. Porque imagine uma igreja perfeita que não há erros, defeito nenhum, não existe na face da terra. É por isso que Jesus, quando vem buscar, ele não vem buscar uma placa denominacional, ele vem buscar um povo. E é este povo tirado do meio das igrejas. Ele não vem buscar uma igreja de nome, ele não vem buscar uma igreja completa, até porque nenhuma igreja subirá completa. Numa igreja pode haver 100 membros congregados que tomam ceia, não vão subir todos, é quase que impossível subir todos. Por quê? Será que Deus não quer salvá-los? Será que Deus não deseja salvá-los? Não é isso. É que a palavra é pregada, a palavra é anunciada, mas só recebe ela quem quer. A palavra é ensinada e só segue quem quer. A palavra é doutrinada, ela nos doutrina, mas só coloca em prática aquele que ama a Deus verdadeiramente. Muitas pessoas ouvem a palavra, e o próprio Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele diz que a terra, ela precisa ser boa para produzir fruto. Ou seja, a palavra é semente, a palavra tem poder de germinar em nossos corações, que é a terra. Mas a terra tem que ser boa. É por isso que não existe na visão terrena uma igreja perfeita. E as pessoas se frustram muitas das vezes, porque entram e porque às vezes elas olham uma falha e ela diz: eu vou sair. Alguém acha um problema e eles geralmente se afastam de Deus, porque diz: não posso ficar aqui. E eles começam a criar meios para fugir da presença de Deus, porque procuram uma igreja perfeita. E é interessante porque se nós lermos 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, a carta aos Efésios, se nós lermos Filipenses, se nós lermos várias cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver a preocupação dele doutrinar a igreja. Se nós lermos as cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, a gente vai ver ele tentando doutrinar a igreja, dizendo: isso aqui não é bom, aquilo ali também não é bom, faz isso e faz aquilo. Ou seja, eles tentando ensinar como nós devemos viver. Por que ele está tentando ensinar? Porque tem muitas pessoas no decorrer da caminhada que precisam aprender. E é esse aprendizado, dia após dia, que nos faz crescer diante de Deus. Uma vez que você começa a aprender como agradar a Deus, uma vez quando você se aproxima de Deus, você se torna um crente melhor. Você se torna um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Só que existem pessoas que vão viver na igreja 50 anos e não vai mudar nada. São pessoas que vão ouvir a mensagem 100 anos, se
palavra e pratica é um homem prudente. Mas quem não pratica é imprudente. Não é falha em Deus, não é falha no pregador, não é falha no pastor, não é porque cada um de nós pega a porção que lhe cabe. Quando nós vamos à igreja, nós vamos para ouvir a palavra de Deus. E quando a gente está atento, é como a Bíblia fala que havia um tanque em Betesda, que o anjo de certo tempo em tempo descia, agitava as águas, e quem estava percebido, descia e era curado. Assim é na presença de Deus. Nós estamos cultuando a Deus, e a qualquer momento, se você estiver ligado, Deus pode te dar uma palavra de bênção, Deus pode liberar uma palavra de vitória para você, mas se você estiver aí despercebido, você perde a sua bênção. Aí você vai ao culto e volta reclamando: perdi meu tempo, fui ao culto, quem sabe não recebi uma oportunidade, porque a gente se esquece que cultuar a Deus é uma vida na presença de Deus. Nosso culto começa desde o momento que nós nos levantamos pela manhã. É por isso, meus irmãos, que não existe, nós precisamos desconstruir isso em nossa mente. Não existe igreja perfeita. Só que as pessoas, muitas das vezes, na igreja imperfeita da terra, haverá pessoas que vão viver nela, mas não serão transformados. Prova disso, Jesus escolhe 12 discípulos a dedo. Ele não saiu puxando qualquer um, ele escolheu. Imagine, ele tinha várias pessoas que iriam segui-lo, várias pessoas que poderiam segui-lo. Aí ele começa escolhendo Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu. E ele começa chamando os seus discípulos, e de repente ele escolhe Judas. Ninguém sabia que Judas ia trair. Ninguém sabia que Pedro ia negar. Ninguém sabia o que aconteceria na história, mas Jesus sabia. Só que Jesus, escolhendo os 12 discípulos, por que ele escolheu Judas, sabendo que ele ia fazer o que fez? Ele escolhe Judas exatamente para provar para nós que mesmo aonde nós vivermos, às vezes congregarmos, nós levarmos a nossa vida cristã, nós sempre vamos nos deparar com pessoas que vão pegar a palavra e praticá-la, e também com pessoas que vão ouvir a palavra, vão receber a palavra, mas não vão viver a palavra. Só que isso não é motivo para nós dizermos: não vou servir mais a Deus, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, porque a nossa salvação não está no homem, a nossa salvação está em Cristo, e Ele é perfeito. Jesus é o exemplo perfeito para nós. Ao escolher 12, Pedro, ele nega Jesus. Judas vende Jesus. Aí alguém vai dizer: por que Judas viveu com Jesus 3 anos? Judas ouviu todas as mensagens de Jesus. Judas era um crente que viveu com Jesus todos os dias. Judas foi um crente que ouviu a palavra do Mestre. Judas foi alguém que participou da ceia. Judas viu o cego enxergar. Judas viu o mudo falar. Judas viu muitos milagres operados pela mão de Jesus. Judas está na multiplicação do pão e do peixe. Judas foi um auxiliar, tanto que alguns escritores afirmam que ele era um tesoureiro do Mestre. Judas foi alguém escolhido por Jesus. Mas por que ele vendeu? O erro não está em Jesus, porque Judas decidiu não colocar a palavra que o Senhor havia ensinado em prática. Judas foi avarento. Judas amou mais o dinheiro do que Jesus. Ou seja, no decorrer de nossa vida cristã, a gente vai se deparar com pessoas assim. O próprio apóstolo Paulo fala que nos últimos dias farão negócios sobre vós. Haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, mais amigos dos deleites deste mundo do que amigos de Deus. Ou seja, isso aqui é um alerta de Jesus para a igreja. Não há motivos de nós, por mais que a igreja falha, nós nos desviarmos da fé. Não haverá como chegar diante do Mestre e dizer: Senhor, tem muito defeito na igreja, Senhor, porque todas as igrejas são imperfeitas.
Faz lembrar, um certo moço chegou, o rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja porque tem na igreja muita bagunça, as crianças não param, ficam conversando o culto inteiro, os irmãos ficam bebendo água toda hora, um entra e sai da igreja, um conversando com o outro, ninguém presta atenção na igreja, isso e aquilo, colocou 1000 defeitos. De repente o pastor disse: então, meu irmão, pode sair, só que antes de você sair, faz para mim um favor. Eu vou te dar um copo de água, vou encher esse copo com água, e você vai durante o culto dar uma volta na igreja. Você vai dar uma volta na igreja até o culto acabar com aquele copo de água na mão. E assim o fez. O jovem com um copo de água na mão cheio, começa a dar voltas na igreja. No final do culto o pastor perguntou para ele: meu irmão, enquanto você passeava, andava na igreja, você viu alguém conversando? Não. Enquanto você andava na igreja, você viu alguém cochichando? Não. Enquanto você andava na igreja, você viu as pessoas indo tomar água no banheiro? E ele disse: não. Então o pastor diz: é porque você estava cuidando do seu copo. Moral da história: quando nós queremos amar, servimos a Deus e amamos a Deus, o que nós temos que cuidar é o nosso copo, a nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente é bem sucedido. Porque o nosso foco não está nas pessoas, está em Deus. Porque por mais que você tenha exemplos, por mais que você tenha alguém como um espelho, o espelho pode quebrar e rachar. Agora, se você olhar para Jesus, tem defeito? Tem, mas os meus olhos estão em Cristo, autor e consumador da minha fé. É por isso que o diabo usa essa artimanha, para fazer as pessoas afastarem, desviarem-se. E aí a pessoa é tão enganada como foi a Eva, que está lá fora, às vezes, no mundo, está tentando justificar. E o que Deus quer é nos fazer entender que aqui, na igreja, em qualquer igreja que você encontrar, é lugar de pessoas pecadoras, assim como eu e você. São pessoas que, como diz o próprio Jesus, não são justos. Ninguém entre nós é perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós temos falha, mas o que me chama mais atenção é que Paulo, quando fala que nós somos um corpo, ele diz que ele não fala que o pastor é o cabeça, ele não fala que o obreiro é o cabeça do corpo, ele não fala que o círculo de oração é o cabeça do corpo, ele diz que Jesus é o cabeça do corpo. Sabe o que isso quer dizer? Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito, ele é a cabeça do corpo. É por isso que nós precisamos entender isso, para poder olhar, focar em Jesus. Certo pastor, algum tempo atrás, disse que 2 irmãs, mulher de Deus, ou pelo menos deveria ser, mulheres que aparentemente pregavam, eram mulheres usadas por Deus. Um belo dia, elas resolveram montar uma sociedade. Montaram uma sociedade, começaram a trabalhar as duas. De repente, houve uma desavença no meio das duas, o trabalho, não sei o que aconteceu, houve uma desavença. As 2 irmãs da mesma igreja. Houve essa desavença, uma brigou com a outra e disse: não vou mais para a igreja, porque eu não posso ir para a igreja e olhar para a cara da irmã. Ao mesmo tempo, o diabo colocou no coração da outra: não posso ir para a igreja, como é que eu vou olhar para a irmã lá que eu tive desavença? Final da história, as 2 saíram da igreja, disseram: eu não vou mais para a igreja, porque eu não posso congregar mais com aquela pessoa. Sabe o que é isso? O diabo faz exatamente esse tipo de coisa. Para quê? Para fazer com que nós se afastamos de Cristo. Porque colocando isso no nosso meio, colocando isso no meio da igreja é um empecilho. E a gente acha que aquela desculpa para Deus vai colar. Quando na verdade nós deveríamos olhar uns para os outros, não olhar os defeitos dos outros, mas olhar a qualidade que eles têm. Porque se cada um está aqui, é porque Deus olhou para você e achou algo especial em você. Se você está aqui é porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito para você. Você faz parte do corpo. As crianças cantaram aqui: eu preciso de você, mas você precisa de mim. É mais ou menos assim que funciona no reino de Deus. Ninguém de nós, o profeta Amós, ele disse: é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair no meio do deserto, o que vai acontecer com ele? Morreu, já era. Agora se for 2, no mínimo vai correr pedir socorro, mas vai tentar achar uma solução. Agora se estiver sozinho, é por isso
Que o Evangelho é isso, a igreja de Cristo na terra não é perfeita, não vamos encontrar. Você pode procurar, mas você não encontra. E a gente precisa entender que Jesus nos escolheu exatamente porque não somos perfeitos. Jesus nos escolheu exatamente porque somos imperfeitos. A visão que o mundo tem, ou que o mundo tenta passar para as pessoas, é que elas são boas, são perfeitas. O homem não é bom, o homem não é perfeito, o homem é mau. Jesus disse: vós sendo mau, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos. Quando nós oramos, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós começamos uma nova vida, um novo nascimento que o próprio Cristo ensinou também. Só que é ali que nós vamos caminhando de glória em glória. O dia que eu ou você alcançar a perfeição, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar aqui na terra. O dia que eu chegar a achar que eu estou no nível de que ninguém mais pode nem conversar comigo, porque hoje em dia tem muita gente assim lá fora, que são tão homens de Deus que se você não pode nem tocar nele, você tem que olhar de longe, não pode se aproximar. As pessoas estão rodeadas às vezes até de segurança, porque não podem ser tocados, porque são como ídolos. No dia que nós caímos da besteira de achar que nós atingimos um grau de santidade aqui, o arrebatamento acontece para nós, ou para a pessoa. A Bíblia diz que quando Elias está conversando com Eliseu, veio um carro de fogo e separou os dois, e ele subiu em um redemoinho até o céu. Elias alcançou um grau de intimidade com Deus. Elias era um homem de Deus, mas não era perfeito. Mas Deus resolveu levá-lo dessa forma. Ou seja, o dia que nós alcançarmos este nível de santidade, Jesus nos chama e diz: ó, chega aí da terra, agora sobe aqui comigo. É essa visão que temos que ter de nossos irmãos. Nenhum de nós aqui é perfeito. E aí que eu entendo que Jesus, por nós não sermos perfeitos, Ele não nos deu o dom, ou a autoridade de julgar ninguém. No capítulo 7 do próprio livro de Mateus que nós lemos, o Senhor disse: não julgueis para não serem julgados, porque à medida que você julga, você também será julgado. O Senhor está dizendo: cada um cuida do seu, cada um cuida da sua vida, e com certeza todos nós chegaremos na eternidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A igreja é composta de pecadores, e é interessante, parece que Jesus aqui claro que não só parece, mas Jesus atraía pecadores. Você reparou como os fariseus expulsavam os pecadores? Os fariseus julgavam os pecadores, enquanto Jesus parece que atraía pecadores. E de fato é isso. Se nós somos cristão ou pequeno Cristo, a gente tem que começar a entender que os pecadores, aqueles que precisam de Deus, assim como nós também precisamos, eles precisam ser alcançados. E quem não alcançá-los é cada um de nós que foi escolhido, foi chamado, Deus nos deu o nome, e agora nós temos que ser usados como homem de Deus e mulher de Deus para alcançar essas pessoas e trazê-las até a presença de Deus. Os fariseus expulsavam as pessoas. Os fariseus diziam: não é lícito comer com o pecador. Os fariseus diziam: não é lícito nem tomar água no copo que o pecador toma. Esse tipo de santidade para Deus não é verdadeiro. E é o que a gente precisa aprender todos os dias. Santidade é nós se aproximarmos de Deus. E à medida que você, que eu, que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos diminuindo as nossas vontades, os nossos desejos, e vai fluindo dentro de nós os dons do Espírito Santo de Deus. É por isso que várias vezes, vários tempos, depende do tempo que você está aqui, você já ouviu falar sobre oração. A gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que jejuar, a gente tem que consagrar. Parece algo repetitivo, mas é algo para você entender que isto é relacionamento com Deus. Não adianta cantar bem se não orar. Não adianta tocar bem se não orar. Não adianta fazer, pode até o fogo cair do céu, mas se não orar, não é de Deus, é fogo estranho. Porque a oração é o meu diálogo com Deus, é a minha intimidade com Deus. A sua oração é o teu diálogo com Deus, a sua comunhão com Deus. Quanto mais você orar a Deus, buscar a Deus,
você está entendendo a vontade de Deus, e menos você vai estar sendo vulnerável ao pecado. É por isso que quanto mais você se dedica para Deus, o pecado não vai fugir de você, mas você vai vencendo mais fácil. É por isso que muitas das vezes as pessoas que mais caem, as pessoas que mais desanimam, isso aqui em qualquer termo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é culpa de Deus, não é culpa da igreja. Porque quantas vezes essas pessoas ouviram: irmão, tem que orar. Quantas vezes é feito propósito, jejum, consagração, oração, ensaio disso, oração, ensaio daquilo, oração, começa com oração, termina com oração, e tem gente que não consegue fechar o olho um minuto para orar, e aí as pessoas vão vivendo essa vida medíocre diante de Deus, e daqui a pouco desanima, e não vai mais para a casa de Deus, e daí muitas das vezes tentam achar um culpado. Mas na verdade, meu irmão, eu sou responsável pela minha comunhão com Deus. Você é responsável pela sua comunhão com Deus. Eu posso te ajudar, eu posso te incentivar, eu posso te cobrar para que você faça, eu posso te incentivar, e nós abrimos uma campanha de oração para que você saia da sua casa e venha aqui orar juntamente conosco, mas eu não posso te obrigar, eu não posso fazer você falar com Deus, obrigar você a orar a Deus, porque isso é você que tem que fazer. Só que dependendo do grau da tua intimidade com Deus, é a tua resistência ao pecado. Paulo diz que o pecado bem de perto nos rodeia. Isso quer dizer que todos nós estamos propensos ao pecado. A gente pode pecar, e pecado para Deus não tem pecado pequeno, pecado grande. Pecado é pecado. Então todos nós estamos rodeados pelo pecado. Como que eu venço o pecado? Se revestindo de Deus, fortalecendo em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas vulneráveis. Não é porque a igreja está falhando, é porque as pessoas não têm mais intimidade com Deus como deveriam. Sabe como a gente vê a oração? Infelizmente, a gente vê a oração como um Deus que quer nos alcançar algo que a gente precisa. A gente, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas na maioria das vezes a gente faz campanha de oração quando? Quando a gente precisa de um milagre. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente quer alguma coisa. A gente faz o quê? Eu vou orar. Está errado? Não está errado. Só que eu deveria orar antes também. Eu recebi o milagre, eu deveria orar depois. Deus, obrigado pelo milagre que o Senhor fez. Ou seja, a nossa vida deveria ser oração. Paulo diz: orai sem cessar. Isso quer dizer, não precisa orar todo dia, não toda hora, não precisa orar o dia inteiro, mas não fique um dia sem falar com Deus, não fique uma semana, Deus o livre, fica um mês sem conversar com Deus, porque mais ou menos assim, muitas pessoas estão deixando a desejar na sua vida espiritual. E aí chega o pecado. Você pensa que o diabo, por mais que ele só tem porcaria para oferecer, mas geralmente ele dá uma maquiada, ele vai chegar para um cristão com coisas, com carniça, ele não vai chegar. Repare que quando ele chegou para Eva, ele ofereceu para Eva, as palavras dele fez com que a mente dela fosse aberta de um jeito, que ele colocou em xeque a voz de Deus. Ele disse para Eva: Deus está mentindo para vocês. Deus não falou a verdade. É isso que ele está falando para Eva. Porque se você comer do fruto e da árvore, você será igual a Deus. Olha só. É por isso que muitos caem. Não é porque o fruto é tão bom, é porque a comunhão com Deus está fraca. É por isso que muitos se afastam. Não é porque Deus não quer fazer, é porque Deus faz o que tem que ser feito, mas Ele dá a cada um de nós o direito de escolher fazer ou não, o direito de orar ou não, o direito de clamar ou não. Ele coloca nas nossas mãos e diz: você pode fazer. No capítulo 1 de Josué, o Senhor, quando Moisés é recolhido, quando Deus recolhe Moisés, o Senhor diz para Josué 3 vezes: ser forte e corajoso, e eu te ajudo. Ser forte e corajoso, porque eu serei com você. Assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Ele não está dizendo: Josué, eu vou te colocar na palma da mão e eu vou te levar. Eu vou te colocar em cima do carrinho de mão e vou te carregar. Não! Deus está falando: faz sua parte, que eu faço a minha, Josué. Está na hora de nós começarmos a entender que a responsabilidade que temos como homens e mulheres de Deus, participantes
falha, desta igreja que tem pecadores, a nossa parte é buscar a presença de Deus. E fazendo assim, nós vamos trabalhar para o reino de Deus, nós vamos nos ocupar com as coisas de Deus. E daqui a pouco, quando chegarmos à estatura do varão perfeito, segundo a Bíblia, seremos arrebatados dessa terra. Esse tem que ser o desejo nosso. Mas enquanto vivermos aqui, entendermos que todos nós, todos, sem faltar ninguém, todos somos imperfeitos, mas formamos um corpo perfeito. Cristo é o cabeça. A Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele diz: Senhor, se eu tenho roubado alguém, darei a ele 2 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, darei a ele 4 vezes mais. Jesus disse: hoje chegou a salvação para esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus transforma. A presença dele transforma. É mudança de vida, é mudança de atitude. Alguém que recebe a Cristo, agora as atitudes são diferentes da outra forma de vida. Porque outrora você usava a sua boca para falar coisas que não agradavam a Deus, palavras torpes, palavras podres. Agora eu tenho Cristo, opa, eu não posso falar mais do jeito que eu falava, eu não posso agir mais do jeito que eu agia. Por quê? Capítulo 3 de João, Jesus disse que Nicodemos é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Alguém que nasce de novo é uma nova criatura em Cristo. Não quer dizer que ele vai se tornar perfeito, mas é um dia a dia. O pecado que você cometeu hoje, amanhã não cometa. Você pecou, pediu perdão para Deus? Não volte a fazer o mesmo pecado. Ah, eu fiz algo, o Espírito Santo me convenceu, eu me arrependi. Beleza, amanhã não cometo o mesmo erro. Por quê? Porque a gente vai se aperfeiçoando, melhorando. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele opera na igreja quando há liberdade. É por isso que quando o texto diz que Jesus veio nos chamar para o quê? Para o arrependimento. Quando há arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, há renúncia. Quando há arrependimento, há transformação. Porque você começa a melhorar como crente, como cidadão, quando você se aproxima de Deus. A tua mente é mudada, porque quando a gente não tem a nossa mente renovada, a gente faz o que a gente quer. Se alguém lá na rua falar qualquer coisa pra gente, já quer resolver. Porque nós andamos segundo a carne. Agora, quando a gente tem a mente de Cristo, a gente se aproxima de Deus. Agora, tem coisas que não atingem mais. Tem coisas que as pessoas falam, que as pessoas fazem, que as pessoas tomam atitude que... Você viu? Não vi. Você ouviu? Não ouvi. Por quê? Porque não importa. Porque o que eu quero é agradar a Deus. O que eu quero é agradar aquele que me chamou. Quando você foca em Deus, quando você olha para Cristo, quando você olha para Deus, os ventos vão soprar, as lutas vão chegar, as tempestades vão chegar, mas o teu barco, Jesus, está no controle dele. O foco aqui é quem é Cristo. Vai surgir dificuldade. A vida cristã é rodeada por dificuldade. Não pense você que ser crente é ser isento de luta. E é esse outro erro que muita gente vê. Ah, eu vou ser crente porque eu não tenho luta. Meu irmão, quando você é crente, a luta triplica. Quando você vira crente, como muitas pessoas falam, aí que a vida fica difícil. Por quê? Porque aí você não pode brigar. Aí você não pode xingar. Aí você não pode bater nem apanhar. Aí você não pode agir na carnalidade. Aí você não pode mais reagir às pessoas. Aí você, mesmo crente, o crente de verdade, vai olhar na internet, alguém posta alguma coisa e você sabe que foi para você. Mas se você é crente, os dedos vão coçar para escrever e responder. Mas aí você lembra que você é crente. Não posso. Porque o crente foge dessas coisas. O crente não deve se envolver. Por quê? Porque a partir do momento que você reage, você abre um espaço para o diabo te atacar também. Aí você abre uma brecha para Satanás entrar e muitas vezes destruir. É porque é isso que ele faz. Um cristão verdadeiro se cala diante dessas coisas. E eu falei essa semana e repito: nossas maiores batalhas são vencidas em oração. Quando você não briga, quando você não decide, não busca
saber alguma coisa, quando você não quer tirar satisfação às vezes, e você busca a Deus, você prova que confia em Deus. É aí que Deus peleja por nós. Quando nós pelejamos, quando nós bravejamos, quando nós queremos mostrar o nosso poder, porque eu sou isso, porque eu posso isso, porque eu posso aquilo, Deus cruza os braços e deixa a gente fazer nossas vontades. É por isso que Israel teve várias vitórias, mas as maiores delas foi quando ela creu em Deus. E quando que você crê? É quando você coloca o teu pedido em oração para Deus. É quando ninguém conhece as suas batalhas, mas só Deus conhece. Porque tem guerra que, como cristão, nós vamos enfrentar que ninguém precisa saber. Só Deus. Nem tudo você tem que falar. Nem tudo que você tem que pedir uma opinião às vezes. Mas tem coisas que é o nosso joelho no chão. Quando Penina irritava Ana, Ana não foi reclamar ao sacerdote, muito menos a qualquer outra pessoa. Ana foi aos pés de Deus. E foi ali que ela recebeu resposta da sua oração. Porque às vezes todos nós somos falhos, como diz, mas tem alguém que é perfeito e que pode te dar um direcionamento que você precisa, não o que você quer. Tornaram a igreja um lugar onde as pessoas vão para ouvir o que quer. Eu vou hoje no culto da bênção, a igreja A, a igreja B, tem o culto da vitória, hoje é o culto de libertação, hoje é o culto da revelação, hoje é o culto disso, daquilo. As pessoas lá fora, elas procuram a igreja como um dia de culto, aquele dia para ser abençoado. Mas o cristão verdadeiro serve a Deus indiferente de qual é o trabalho que está sendo feito. Ele vai para a casa de Deus para adorar ao nome do Senhor Jesus. Todos nós somos imperfeitos, mas formamos um corpo perfeito. Que a nossa visão seja essa como a de Cristo. E como foi cantado aqui, a gente entenda, foi gesticulado para você entender, para nós entendermos. Que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos como peças de um quebra-cabeça. Eu sei que você já montou ou já viu alguém montar um quebra-cabeça. O quebra-cabeça pode ter muitas peças, mas se faltar uma peça, ele está imperfeito. E quantas pessoas jogam o quebra-cabeça fora porque falta uma peça? Porque não tem graça um quebra-cabeça sem uma peça. A igreja é como um quebra-cabeça. Cada pessoa que está aqui faz parte desse quebra-cabeça. Se faltar um, não está perfeito. Se faltar um, mas essa pessoa não canta, não prega, não toca, só vem na igreja e dá glória, mas ele faz parte deste corpo. Mas essa pessoa lá não faz nada, não dirige nenhum departamento, não faz isso, não canta, não toca, não é uma pessoa que tem dons expressivos, mas ele faz parte da igreja. Ele é membro da igreja, ele é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é imperfeito. O corpo de Cristo, ele é perfeito. Ou seja, quando somos perfeitos? Quando estamos ligados em Cristo. Nós fazemos parte de um corpo invisível de Cristo. É por isso que a gente precisa aprender o que o Senhor disse. Misericórdia quer e não sacrifício. Que nesta oportunidade nós possamos orar por aquelas pessoas que precisam. Porque quando as pessoas chegam à casa de Deus, nós não sabemos o que elas precisam. Ninguém tem bola de cristal para saber, fulano está passando por uma doença, fulano está passando por desemprego, fulano está passando... Não, ninguém sabe. Mas o Deus que servimos, ele sabe. Então vamos olhar como Jesus olhou. Se Deus colocou no seu coração o desejo de orar por alguém que não veio hoje, por exemplo, faça isso. Interceda hoje. Quem sabe você não sabe o que está acontecendo, mas diga: Deus, olha por fulano, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Porque a gente não pode estar onde eles estão, mas Deus pode estar lá. Deus pode, através da nossa oração hoje, tirar alguém que está no lamaçal às vezes, pessoas que estão sobrecarregadas, que o diabo está conseguindo vencê-las. Nós podemos hoje orar a Deus e Deus pode resgatá-las. Pessoas imperfeitas, mas que ligam a sua fé em oração. E o próprio Jesus disse: tudo que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Vamos buscar a presença dele, porque eu sei que ele tem resposta para as nossas orações. Então sempre que você vê a igreja, você que participa desta, entenda que todos nós somos imperfeitos. Um dia alguém vai lhe decepcionar. Um dia alguém vai falar algo que você não se agradou. Pode ter certeza.
Isso é certeza. Um dia você vai encontrar uma frustração. Um dia você vai se decepcionar com alguma coisa, vai. Mas a atitude que você vai tomar depois disso depende de como está a tua vida com Deus. O como você vai reagir a uma frustração vai depender de como você está com Deus. Não depende de quem vai fazer ou o que vai fazer. Porque quando você busca a Deus, o teu foco está em Cristo, está em Deus. E você está, em vez de estar sensível para os problemas, dificuldades, você é sensível à voz do Espírito Santo. E quando você é sensível à voz de Deus, até na hora de se calar, nós sabemos a hora e o momento certo. Salomão disse em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Há um tempo de falar, mas há um tempo de ficar calado. E como entender esse tempo? Se ligue com Cristo, busque a Cristo, e Ele vai te ensinar a hora e o momento de falar e de estar calado.